Amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade aos nossos estudos que fazíamos presencialmente no Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho de Damasco. Continuamos a leitura das mensagens ou das páginas de Richard Simonetti no livro A Voz do Monte, em que ele aborda o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no seu capítulo 5 e versículos subsequentes. Hoje, abordando os versículos 31 e 32, a página com o nome O Problema do Divórcio, que diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos. Quem abandonar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a torna adúltera. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aproveitando então esses dois versículos 31 e 32 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, Richard Simonetti escreve-nos esta página. Nos primórdios do judaísmo, os vínculos matrimoniais eram bastante frágeis. Se o homem chegasse à conclusão de que sua esposa não lhe convinha, até pelo fato de cometer uma falha no preparo da comida, bastava dar-lhe carta de divórcio, uma espécie de demissão ou rescisão do contrato matrimonial. Isto bem de acordo com a mentalidade da época, situada a mulher em regime de escravidão. E não precisamos voltar muito no tempo e nós vamos ver o quanto a mulher foi menosprezada, diminuída ao longo das histórias. Não só com relação ao casamento, mas todos os demais direitos, o que leva a mulher ainda hoje a lutar muito para a igualdade dos seres, das pessoas, porque ao longo da história nós temos visto, diz-nos os livros, o quanto a mulher foi rebaixada, situada numa posição inferior. Isto por entendimento equivocado do homem e suas leis, suas legislações. Então nós vemos aqui que, desde os primórdios do judaísmo, isso para não voltar nem muito mais no tempo. E ele continua: por incrível que pareça, a carta de divórcio instituída por Moisés representava um progresso, pois regulamentava a separação e dava à repudiada o direito de constituir nova família. Então, com Moisés, a lei já deu um passo adiante, permitindo que a mulher repudiada pudesse constituir uma nova família. No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, categórico, que semelhante instituição deveu-se à dureza do coração humano. Quer dizer, tudo o que acontecia, colocando a mulher numa situação inferior, era em razão da dureza do coração humano, ou seja, o sentimento de amor, de compreensão,
todas aquelas virtudes que o ser traz, o espírito, por essência divina, ainda estavam longe da sua melhor posição, o que ainda hoje, infelizmente, acontece quando um ser se coloca acima de outrem por uma ou outra condição. Aqui no caso, colocando-se o homem acima, colocando-se acima da condição da mulher. Jesus disse aí no capítulo 19 do Evangelho de Mateus que isso existia e existe pela dureza do coração humano, ou seja, pela nossa imperfeição. Ao referir-se ao assunto no Sermão da Montanha, esse de que estamos falando, o mestre explica que o casamento deve ser indissolúvel, admitindo a separação apenas num caso, a infidelidade, porque esta destrói as bases fundamentais da união matrimonial, a confiança, a integridade, o respeito, o amor, a dignidade. Porque se, no caso da infidelidade, acontece uma ruptura dos valores, pilares da constituição de um lar, de uma vida a dois, possivelmente a 3, a 4, com a vinda, chegada dos filhos. Se não houver, por exemplo, a confiança, a integridade, o respeito, o amor, a dignidade, este lar, esta convivência, esse relacionamento, não terá condições, bases para a constituição de uma verdadeira família, como nós dissemos, sobretudo depois que ela possa receber outros espíritos, os filhos que virão e carecerão de uma base sustentável, com os valores, bons valores, para que eles cresçam, sejam educados de maneira a constituírem por suas vezes no futuro lares também ajustados e equilibrados. A doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, demonstrando que ele é geralmente fruto de planejamento espiritual e que, ao se ligarem, os cônjuges assumem compromissos muito sérios, não tão somente em relação ao próprio ajuste, mas praticamente ao concernente aos filhos. A doutrina espírita que nos mostra que nós somos espíritos imortais e caminhamos através das reencarnações para o progresso e a realização plena que toda criatura alcançará ao longo das sua existência, e que compromissos, todo compromisso assumido gera consequências das mais variadas ordens, sejam elas boas ou não. O casamento, o matrimônio, também é um compromisso que dois seres assumem e que terá as suas consequências. Não é à toa que nós nos unimos, como a doutrina nos ensina, com aqueles que muitas vezes já nos relacionamos, até para reajustes de situações pendentes,
de desajustes pendentes ulteriores. Isso por si só já é um compromisso, sem falarmos em outros que envolvem essa possível união. Então, nós vimos que a doutrina espírita nos traz uma visão mais ampla do matrimônio, porque além daquele compromisso assumido com o casamento sob as leis terrenas, humanas, terrenas, aí está um compromisso maior, que é aquele de ordem espiritual. Porque nós reencarnamos com uma trajetória de vida, de caminhada terrena, aonde o consórcio, a união com outro ser, o matrimônio, já está delineado e justamente objetivando alcançar objetivos, os mais variados, seja, como dissemos, a reharmonização de duas pessoas, a guarida a novas almas que deverão reencarnar, enfim, retificar erros do passado, equívocos do passado e constituir para o presente e futuro algo de melhor, que venha ao encontro dos interesses e necessidades espirituais de ambos, o casal que se une e daqueles que porventura vierem formar no círculo da família. Todo casamento dissolvido representa fracasso dos cônjuges. A separação não faz parte do destino de ambos. É simplesmente uma alternativa, quando a união entra em crise insuperável. O divórcio, nestas circunstâncias, defendido por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, limita-se tão somente a reconhecer uma separação já existente. É o mal menor, oferecendo ao casal divorciado a oportunidade de recompor suas vidas e de legalizar sua nova situação perante a sociedade. Então a doutrina espírita aborda, como Kardec abordou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, esta questão do divórcio. Acontece que o divórcio, essa separação, muitas vezes não representa uma separação, mas uma coisa que já existia. Se nós falamos atrás num preparo de união programada no plano espiritual, nem sempre ela verdadeiramente se constitui aqui no plano encarnado. Fatores outros, de outras ordens, podem influir na atração e aproximação de dois seres que acabam se unindo pelo matrimônio. Mas, como está baseado em valores outros que não aquele da afeição recíproca, mas por interesses muitas vezes de ordens materiais, essa união na realidade, no sentido espiritual, não existe. E, portanto, a sua dissolução é algo que já está mais do que feito. Então, é preferível que se adie essa união, porque pelo fato de se unir de qualquer forma, gerou-se um compromisso. E esse compromisso
colherá o fruto que ele produziu. Provavelmente, se disso gerou prejuízo a alguém, de alguma forma, em algum momento, terá que ser ressarcido perante as leis de Deus. Assim como os frutos, bons frutos dele advindo. Mas se está se separando, possivelmente, pouco de bom ou quase nada deverá ser aproveitado. Mas é preferível adiar uma situação caótica para um momento melhor, um preparo melhor em que ele possa ser levado a bom termo, do que continuar agora. A união, a reencarnação, ela não se processa, não acontece para vivência de adversidade. Toda reencarnação visa, mesmo em circunstâncias adversas que porventura venhamos a experimentar, visando o bem, o progresso, a evolução do ser. Portanto, tudo que acontece equivocadamente é por opção nossa e, consequentemente, nós por ela vamos responder. Imperioso reconhecer, e nisso reside a seriedade do problema, que a separação representa uma transferência de compromissos para o futuro, em regime de débito agravado. Sempre que os filhos ou os próprios cônjuges venham a comprometer-se em desajustes e desequilíbrios diretamente relacionados com a desintegração do lar. Como dissemos, tudo que for gerado de ruim, de mal, em função da dissolução, da desintegração do lar, serão débitos agravados que assumirão aqueles que a ele a desintegração deram causas, sejam cônjuges ou filhos. Inútil, entretanto, considerar-se os prejuízos advindos da separação, diante daqueles que chegaram a extremos tais de desentendimento, que tornam impossível a vida em comum. Nestas circunstâncias, nem toda a sabedoria do mundo os convencerá a permanecerem juntos, superando suas desavenças. É muito difícil a convivência, a permanência junto de seres que não se toleram, que não se entendem, que dificilmente poderão tirar proveitos espirituais desta união. Então, ele fala, nem a inteligência, nem a sabedoria maior do mundo convencerá. Porque quando a tal chega uma convivência, uma união, é possível que a permanência cause ainda compromissos negativos maiores do que uma separação. Como não seja isso motivos facilitador para a separação, mas nós temos a vida pela frente, as existências outras, em que talvez em melhores circunstâncias se possa refazer, retificar aquilo que ficou por fazer ou de forma mal feita. Por isso, mais importante do que tentar ajustar peças demasiadamente comprometidas pela ferrugem da discórdia, é cuidar de recursos que garantam a estabilidade matrimonial, a saúde do casamento. Para tanto, a primeira providência é superar o velho engano cometido pelo homem e pela mulher, que se julgam casados apenas porque assinaram o livro do registro civil, submetendo-se às demais disposições legais. Então, vamos lá no cartório, assinamos lá o livro,
até mesmo as cerimônias religiosas, e se acham casados. Na realidade, sobre a visão espiritual, o casamento não é só isso. Isso aí é legislação humana. O casamento, sobre a visão espiritual, é a união de dois seres com finalidades diversas que eles assumem perante Deus, o Criador, a justiça eterna e imutável, que nos coloca nos ombros, após essa união, com papel assinado ou não, para gerar um progresso, uma evolução mútua dos dois e daqueles filhos que porventura vierem fazer parte da família. Assim como toda a vida de relação que o casal, a família tiver com a sociedade com os quais conviverem. Socialmente falando, o casamento é isso. Mas sobre o ponto de vista moral e espiritual, trata-se de um compromisso a ser renovado todos os dias. Deve representar o empenho diário de dois seres de estrutura biológica e psicológica totalmente diferente, no sentido de se ajustarem. Cérebro e coração, razão e sentimento, força e sensibilidade. O homem e a mulher, realmente, são duas partes que se completam, mas somente com a força do amor. Não o amor-paixão que se esvai após a embriaguez dos primeiros tempos, mas o amor-convivência que se consolida com o perpassar dos anos, desde que sustentado pelos valores da compreensão, do respeito mútuo, da tolerância e da boa vontade. Então é bom, que saibamos, por experiências que temos ou que venhamos a adquirir, que o casamento começa numa base bastante reduzida de valores que constitui esse possível relacionamento, mas que amplia-se, larga-se com o passar do tempo, envolvendo aí então outros fatores, outros valores, aquém daqueles que inicialmente nutriram e que com o passar dos anos, com a convivência, precisam de exercícios outros nos campos da compreensão, do respeito mútuo, da tolerância e da boa vontade. Então é isso que vai ser preciso e necessário para alongar esta convivência, esta vivência. E muitas vezes aí então residem-se os desenganos daqueles que alimentaram a união apenas em valores transitórios, passageiros, da flor da idade, do vigor físico, da saúde, e que com o passar dos anos verão que outros fatores, outros valores precisam ser cultivados, alimentados, criados, gerados pela união, para que ela se perpetue. Emmanuel tem uma imagem muito feliz a respeito do casamento, quando diz que a euforia dos noivos no grande dia é semelhante à do estudante que recebe o diploma do curso superior. É o coroamento de seus esforços, de seus anseios.
realmente, né? No dia do casamento, tudo é euforia. É um objetivo alcançado, como o diploma recebido pelo aluno depois de cumprido determinados anos de escolas, né? Sejam elas em que períodos forem, sempre é um júbilo àquele que completa os anos escolares e se diploma. E o casamento é um diploma que nós alcançamos e de um dia também bastante feliz. Por isso Emmanuel faz essa comparação. Mas depois vem o trabalho de cada dia, a dedicação, o esforço, o sacrifício para que o seu diploma represente para ele a base de uma vida melhor, econômica e socialmente, né? Forma-se na faculdade, tira-se o diploma, mas aí vem a outra parte, que é justamente encontrar o trabalho, dedicar-se a ele e buscar constituir a base, no caso financeira, para a sua caminhada. E no casamento é encontrar a base social para a formação, a constituição e edificação da família. Assim acontece com o casamento, né? Muita alegria no início, muito empenho depois, porque nenhuma casa será um lar autêntico, oásis de bênçãos e ternura, se não for primeiro uma oficina de boa vontade e de esforço em favor da paz. Como o formando da escola, da faculdade, na busca do seu emprego, do seu trabalho, também aqueles que se unem em matrimônio terão todo o esforço, deverão ter todo o esforço, todo o empenho para formar um lar, constituir um lar, aonde, como diz, primeiro uma oficina de boa vontade e de esforço em favor da paz. Boa vontade porque carecemos, precisamos de compreender, aceitar. São dois seres diferentes, por mais que se amam, que se queiram bem, são seres distintos e que precisarão da compreensão do outro, ou compreenderem-se, aceitarem-se reciprocamente, em favor da paz. Para viver bem, para viver em paz, precisa, sobretudo, muita compreensão mútua. Para tanto, lembrando ainda Jesus, é preciso que combatamos a dureza de nossos corações, pois, se bem analisarmos, verificaremos que todo problema de relacionamento humano, em qualquer lugar, principalmente no lar, nasce justamente porque nosso coração se fecha com muita facilidade ante as manifestações do egoísmo, que nos leva a exigir demais dos outros e tampouco de nós mesmos. Então, é uma doação muito grande em favor da paz e da convivência no lar. Nós, seres ainda egoístas, nós temos quase sempre levado em conta as nossas necessidades, o eu, abdicando do outro, do nós. E aí, mais do que nunca, em primeiro lugar, na convivência familiar do lar, a necessidade de que nós estejamos voltados e empenhados firmemente a querer bem
amar, aceitar e compreender o próximo. E quem são o próximo? Primeiramente, aqueles que estão quase que todo dia, diariamente, junto de nós. Nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos e demais familiares. Então começa aí o exercício de aprender a amar sinceramente, no termo mais amplo da palavra, como Jesus nos ensinou, e que sem isso fica muito difícil que nós levamos adiante esse compromisso assumido não pelo casamento no tabelião, mas da união espiritual. Muito obrigado, gente, por mais um estudo simples, mas edificante para todos nós. Essa questão tão importante em dias tão conturbados, porque passam a família. Que Deus e Jesus nos abençoe todos os lares, toda a família, pela durabilidade, pela paz nos lares. Muito obrigado e até uma próxima.